Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez iniciando a semana aí, na graça do Senhor e Ele conduzindo mais uma vez, que possamos consagrar todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fomos decidir durante a semana, nossos afazeres, nosso trabalho, estudos, seja tudo consagrado a Ele para que todos os nossos planos venham ser bem-sucedidos. Amém? Queria hoje trazer uma mensagem sobre o meu coração. Quero compartilhar, espero ministrar, cada um aqui. Se encontra em Filipenses 2. Essa passagem tem me ministrado durante algum tempo, E acredito que nós, como homens, devemos entender, essa ação, o grande feito de Jesus aqui na Terra, sendo o modelo, para nós seguirmos. E o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo assim que nos trouxe essa característica. E a gente vê várias cartas ele trazendo às igrejas, direcionando, conduzindo, disciplinando, exortando, na graça e no amor. Então, ele teve essa tal revelação, que nos traz, esse entendimento. Em Filipenses 2, ali, a partir do verso 5, fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve, por usurpação ser igual a Deus, mas sim ele reivindicou, ser igual a Deus, se esvaziou de si, se tornando, semelhante a nós homens, igualando, se tornando servo, se igualando a nós homens e fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele sendo Deus, ele entendeu que a função dele era se submeter, era se diminuir, era se esvaziar de todo o seu ser divino, se tornando, semelhante a um servo, como nós homens, já nos trazendo a menção que nós somos servos, Muitos homens hoje nós vemos, querendo ser exaltado, querendo trazer exaltação para si, querendo trazer seguidores a si, e a gente entende que não é assim as coisas. A gente entende que nós somos servos, nessa terra. Nós somos filhos, mas somos servos e temos um Senhor, e devemos nos submeter a esse senhorio. Tanto é que Jesus, ele se submeteu ao senhorio do Pai, ensinando a nós: vocês precisam se submeter ao meu senhorio, E isso parte de nós, parte de nossa escolha. Ou nós escolhemos servir, a Satanás, ou nós escolhemos servir ao Senhor. E nós hoje vemos, quantas pessoas se deixando levar, se deixando ser conduzida por qualquer vento de doutrina. Então, quando Jesus vem e nos ensina que ele era Deus e se fez homem, se tornando servo, se igualando a nós, a gente entende o sacrifício dele. Então ele precisava se tornar semelhante a nós homens, para se entregar por nós homens, Então, quando entende que ele se submeteu, se diminuiu para que o Pai fosse, glorificado através do nome, que está acima de todo nome, que é o dele. A gente vê, que Jesus, ele nos traz esse ensino, Sejam servos, e sejam aqueles que vão servir. Tanto é que ele, quando vai, lavar os pés dos discípulos, ele traz esse ensinamento, Então, quando nós entendemos que o nosso papel é servir como cristão, como filhos de Deus, que nós devemos estar levando a palavra, levando o evangelho, ensinando, direcionando, sendo luz do mundo nessa terra, nós começamos a entender com mais clareza qual é a nossa, função aqui, qual é a nossa identidade de filhos aqui. E nós devemos buscar estar se submetendo ao Senhor de Jesus. Quando Jesus ele foi obediente até a morte de cruz, foi para que o nome dele, fosse glorificado através do Pai. E o nome dele, que está acima de todo nome, E o Pai, ali fala, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que os céus, que o nome dele, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor é Deus, que nos céus,
na terra e debaixo da terra, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio, ele tem toda a, né, potestade, todo o principado como estrado para os pés dele, né? Então a gente entende que ele tem toda a autoridade, e nós hoje nós temos essa autoridade que ele ganhou por nós, ele comprou, né, por nós naquela cruz, e nós temos essa autoridade através do Espírito Santo, através da submissão, pois a palavra dele fala em Tiago, né? Tiago 4 ele fala, né? Sujeitai-os a Deus, né? Sujeitai-os a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então nós temos que nos submeter ao Senhor, nós temos que entender que nós temos um Senhor e nós devemos nos submeter a Ele, porque as influências malignas elas não vão fugir de nós mesmo, mas sim daquele que nós estamos servindo, né? Aquele que está à frente. A marca que nós temos é do sangue que nos comprou. Então nós temos essa autoridade. Possamos entender, né, que nós devemos buscar ser humilde e manso como Jesus nos ensina. E assim como Paulo tem trago, né, esse ensino, por isso que Paulo, quando fala para os seguidores dele, ele fala: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, assim, ele bate no peito, né? Porque ele foi, né, um imitador de Cristo, ele seguiu, né, todas as direções de Jesus. Então, ele teve a revelação verdadeira e genuína de quem Jesus era e o que ele deveria fazer, qual era o dever dele, né? Que era proclamar o Evangelho, era levar o Evangelho para os gentios, para os reis, para todo, né? Para todo lugar onde ele fosse, ele levasse a palavra. E Paulo ele teve que se submeter ao senhorio de Jesus, entendendo que ele precisava de se diminuir, né, cada vez mais e mais para que Jesus fosse, né, aquele que crescesse cada vez mais na vida dele, para que Jesus aparecesse através da palavra dele, através das ações dele. Pois por isso que ele trazia, né, a palavra com graça, com favor, né? E hoje nós temos que ter esse entendimento. Nós vemos quantos, né, querendo achar que deve estar, né, em um cargo acima de outras pessoas para estar mostrando, né, autoridade, para estar estando ali para se exaltar muitas vezes, mas essa é a nossa carne, né, essa é a nossa carne caída. Por isso que quando nós entendemos, né, que seguimos a Jesus, nós devemos morrer para nossas vontades, nós devemos, né, diminuir a nossa vontade da carne, todas as nossas paixões da carne, todos os nossos desejos, tentações, nós entender que Jesus ele se fez, né, pecador naquela cruz e levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, né, todo o nosso pecado, e para que o nome, né, que está acima de todo nome fosse cada vez mais glorificado. E ele hoje é o centro, né, onde nós devemos estar com o nosso foco, o nosso alvo, o autor e consumador, né, de todas as nossas vidas, né? Que possamos seguir Jesus, assim como Paulo vem nos ensinar, né? Que venhamos ter, né, o mesmo sentimento que teve Jesus, de se submeter, né? Se submeter ao senhorio do Pai, né? Se esvaziando de si, né? Não tendo, né? Não se igualando em ser igual a Deus. Ele não quis se igualar a ser igual a Deus. Ele quis se diminuir, se tornando homem, se tornando servo, para mostrar para nós que nós devemos também ser servos, servir uns aos outros, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar em primeiro lugar, né, nosso Deus, mas amar também o próximo como a ti mesmo. E nós servimos uns aos outros, né? Então que essa mensagem possa ter vindo em nosso coração, possamos iniciar a semana tendo esse entendimento que naquela cruz do Calvário, o Senhor, Ele nos deu, né, essa graça, né? Não foi por ouro nem por prata, nem por merecimento, mas sempre foi pelo sangue de Jesus que hoje nós temos a oportunidade de estar falando da palavra dele, de estar tendo a revelação da verdade da palavra dele através do Espírito Santo. Amém? Espero que vocês possam tomar posse dessa palavra, que no nome de Cristo Jesus possamos iniciar a semana abençoada na presença dele. Queria terminar com uma oração e possamos ser tocados pelo Espírito Santo. Amém? Meu Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Mais uma vez possamos estar consagrando todos os nossos afazeres a Ti, Pai, para que nossos planos venham ser bem-sucedidos. Que possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e Tua justiça, para que todas essas coisas venham ser acrescentadas em nossas vidas. Que possamos inclinar nossos olhos para o alto e buscar de Ti, que é o nosso socorro, Pai. Nosso socorro vem do Senhor, Pai.
E nós queremos, Pai, iniciar a semana abençoado, Pai, pela Tua presença, que o Senhor possa estar à frente, Pai, conduzindo, direcionando, Pai, guardando nossos lares, guardando nossos familiares, trazendo saúde, trazendo vida, vida em abundância, que o Senhor possa, Pai, nos blindar, nos selar com Teu sangue, que possamos ser lavados, Pai, para que nós venhamos estar cada vez mais, sendo cada vez mais parecido com o Senhor, Pai, que possamos nos apresentar a Ti, Pai, cada vez mais com o coração, Pai, contrito e quebrantado, para nós nos humilhar, nos submetermos ao Seu senhorio, Pai, entendendo que o Senhor é quem reina, o Senhor é quem tem que ser exaltado e glorificado, Pai, o Senhor é o centro de nossas vidas, o Senhor é quem nós seguimos e é pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa ver que o Teu Espírito Santo agindo em nós e através de nós, Pai. Que nós possamos ser luz onde estivermos, Pai. Que onde nós estivermos, o Teu reino esteja conosco. Que possamos, Pai, ser, Pai, aqueles que vai falar da Tua palavra, falar do Senhor, Pai, falar da Tua verdade, Pai. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Espero que possamos iniciar a semana abençoada, que o Espírito Santo possa conduzir nós conforme a vontade do Senhor. Amém? Abraço, Deus abençoe.